Existe um questionário secreto de 5 perguntas que, quando respondidas corretamente, garantem que seu assistente vai funcionar exatamente como você precisa. A maioria pula essas perguntas e, por isso, acaba criando assistentes inúteis. O que é um assistente de fato? Assistente não é o ChatGPT, não é o Gemini. Assistente é o que você cria dentro dessas plataformas de inteligência artificial. Por exemplo, dentro do ChatGPT existe uma aba de criar assistentes GPTs. Eles são configurados com instruções, arquivos, ferramentas, e-mail, planilha, CRM, memória e regras. No Gemini, por exemplo, do Google, existem os gems. Também são configuráveis com contexto, fontes e ações. Pensa no assistente como um pacote de configuração sobre o modelo. Por exemplo, com função, ele tem um papel definido, você dá as instruções e políticas, o que pode, o que não pode, você oferece fontes de dados para ele treinar, documentos, planilhas, vai ser uma base de conhecimento. Você também pode integrá-los a outras ferramentas externas, ele tem memória, tem histórico, e se você, por exemplo, utilizar o assistente no site de desenvolvimento da OpenAI, você pode integrá-lo no seu site, no WhatsApp, em um sistema interno. Sem toda essa configuração, você só tem um chat. Um assistente de verdade é um modelo, mais processo, mais dados, mais ação. O grande erro: assistentes genéricos. Criar, por exemplo, um assistente de marketing, um assistente de finanças, um de RH é amplo demais. Cada área tem tarefas específicas e é aí que a precisão nasce. Vou falar alguns exemplos aqui de tarefas por área. Por exemplo, marketing. Você pode criar um assistente para auditar campanhas, um para gerar variações de copy por persona, um para montar calendário editorial, um outro para fazer classificação de leads por intenção. No departamento financeiro, você pode criar um assistente para fazer a classificação de despesas por centro de custo, um outro para fazer conciliação de extratos, um outro para projetar fluxo de caixa com cenários, um só para extrair cláusulas contratuais, um para fazer uma análise da DRE e balanço. E na área de RH, por exemplo, você pode ter vários assistentes, um para triagem de currículos por requisitos, um para roteiros de entrevistas por competência, um outro para checklists de onboarding por cargo, um para respostas a FAQs internas. Então, acho que ficou claro, né? Faça assistentes por tarefa. Ficam muito mais úteis, precisos e mensuráveis. Aproveitando, fica até o final que eu vou revelar as 5 perguntas completas e eu vou te mostrar exemplos de respostas certas e erradas para você nunca mais errar na configuração. A maioria das pessoas acaba criando assistentes sem planejamento. Abre ali a plataforma, começa a dar instruções. É como contratar alguém sem entrevista nem descrição de cargo. E aí o resultado, você tem um assistente genérico com resposta vaga, pouco impacto. Então vamos lá, vamos às 5 perguntas que podem mudar tudo. Pergunta número 1 que você deve responder antes de criar o seu assistente. Quais objetivos específicos você quer alcançar com esse assistente? Você não deve ser genérico. Em vez de você falar, eu quero que ele me ajude com marketing, você deve ser específico. Por exemplo, eu quero que esse assistente analise performance de campanhas no Facebook Ads e sugira otimizações baseadas em CTR e CPC. Pergunta número 2. Quais informações o assistente vai precisar? E aí você deve listar todos os documentos, planilhas, relatórios, métricas específicas. Você deve definir que tipo de input ele vai processar. Pergunta número 3. Ele vai lidar com informações confidenciais? E aí que tá, você determina quais proteções configurar e estabelece as limitações. Pergunta número 4. Quais políticas ele deve seguir? Qual é o tom de voz dele, formalidade, linguagem, informações que ele nunca deve revelar? Por exemplo, você cria um assistente para te ajudar nas vendas, mas ele não pode aceitar o desconto que o cliente está pedindo antes de te consultar. Pergunta número 5. Quais cenários complexos esse assistente pode enfrentar? E aí você antecipa situações difíceis e já configura como ele deve reagir. Então vamos lá, vamos para um exemplo prático.
assistentes de vendas. Então, qual que é o objetivo específico que ele vai alcançar? É a pergunta número 1. Vamos supor que esse assistente que você criou tem como objetivo qualificar leads e agendar reuniões. E aí vamos para a pergunta número 2. Que informações esse assistente vai precisar? Ele vai precisar, por exemplo, ter uma planilha ou um acesso ao seu Google Sheets ou ao seu calendário com as datas que você tem disponível. Ele vai precisar ter um documento que tenha as informações de todos os produtos ou serviços que a sua empresa ofereça. Pergunta número 3, se ele vai lidar com informações confidenciais. E aí vai da norma da sua empresa. Você pode falar que sim ou não e instruir o seu assistente. Pergunta número 4, quais políticas ele deve seguir? E aí você deve informar qual o tom que ele deve ter, qual a formalidade, se tem algumas informações que ele nunca deve revelar. Pergunta número 5, quais cenários ele deverá encontrar? Vamos supor que se um cliente, um lead, disser que não tem orçamento e precisa de um desconto. Aí você deve indicar o que esse assistente deve responder nessa situação. Eu tenho certeza que você respondendo essas 5 perguntas antes de criar o seu assistente vai ter uma diferença muito grande na qualidade das respostas dele. E sabe qual é o segredo? O segredo está na pergunta 5. Quando você antecipa exceções e ensina como reagir, o seu assistente deixa de ser aquele robótico e passa a agir como especialista experiente. Cada assistente mal configurado é oportunidade perdida de automatizar tarefas importantes. E se você quer parar de criar assistentes inúteis e fazer o seu funcionar perfeitamente desde o primeiro teste, o link do meu treinamento está na descrição. E não deixa de assistir o próximo vídeo aqui. Te vejo lá!